Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 10 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Uma segunda-feira de grade fraca, onde a gente vai ter que trabalhar alguns campeonatos que muita gente talvez tenha um pouco de pé atrás. Mas eu acho que a gente consegue encontrar algumas oportunidades por aqui. Começando com Barraca Central e Argentino Júnior no Campeonato Argentino. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vamos tentar extrair alguma coisa de informação, principalmente daqui, e tentar puxar também algum valor para fazer alguma coisa, seja no live, para trade ou no pré-live. Se você puder deixar o like no vídeo antes da gente começar a falar de Barraca Central Argentino Júnior, você já vai poupar de esquecer isso no final e já vai me ajudar muito aqui no canal. Se você gostar das informações, fica o convite para você se inscrever por aqui. Todos os dias, pelo menos esse ano, eu tenho conseguido manter a minha regularidade. Todos os dias do ano eu estou aqui com vocês para a gente fazer esse planejamento. Lembrando, meu intuito aqui, principalmente, é fazer com que você evite de perder dinheiro. Depois, se a gente puder ganhar, melhor ainda, né? Então vamos começar com Barraca Central Argentino Júnior, e a primeira pegadinha que a gente pode ter por aqui é olhar tabela. O Argentino Júnior é mais forte no geral nessa campanha no Campeonato Argentino de 2023 do que o Barraca Central. O time do Barraca Central realmente é uma equipe que subiu recentemente, então não tem tanta tradição assim. Porém, quando a gente filtra o Barraca Central dentro de casa, você vai ver uma equipe que perde pouco. São 3 derrotas apenas em 12 jogos. E além disso, uma equipe que sofre pouquíssimos gols. O Argentino Júnior, apesar de já ter povoado aqui essa zona de cima da tabela, fora de casa é uma equipe que só venceu 3 partidas em 12 e perdeu 6. Tem um ataque bem fraco, um dos piores ataques fora de casa na competição, mas não tem uma defesa assim tão vazada. Então, por si só, já parece um jogo parelho e um jogo under no cenário, tá? As cotações que a gente tem por aqui é de um Argentino Júnior favorito. E o último jogo do Argentino Júnior que eu acompanhei dentro da casa do Argentino Júnior me pareceu uma equipe que, quando pega um adversário com uma defesa boa, exagera em cruzamento, em lançamento para a área, principalmente lançamentos laterais. É uma equipe que cria muito escanteio, porque na maioria das vezes joga pelos lados, alçando bola para a área, mas sem muita efetividade. Por isso que fora de casa não consegue ter um número de gols marcados tão grande, tá? Mas olha que curioso, nos últimos jogos em casa, quando enfrentou equipes que tinham mais poderio, pelo menos de qualidade que ele teve bons resultados. Vou citar 3 exemplos contra 3 equipes de cima na tabela. Empate contra a equipe do Rosário Central, 0-0. Venceu o São Lourenço, que é o terceiro colocado, e venceu o líder, River Plate, por 2-1, e venceu bem. Não venceu mal, não, venceu bem, com bastante propriedade, tá? O Argentino Júnior nos últimos jogos perdeu para o Del Valle na Copa Libertadores, mesmo assim se classificou em segundo lugar no grupo com o Corinthians, né? E vai pegar o Fluminense nas oitavas de final, e perdeu para o Banfield sem conseguir marcar gols por aqui. Tinha vencido o Vélez está numa fase muito ruim, e perdeu para o Tajeres, que é uma equipe também boa e bem colocada no campeonato. Não é uma equipe descartável fora de casa, é uma equipe até relativamente boa, mas vai pegar um Barraca Central que costuma ter um desempenho ok. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o mercado induz uma disparidade, um favoritismo do Argentinos, mas eu acredito num jogo um pouco mais parelho, tendendo a ser um pouco mais parelho. Vamos utilizar o PDF de apoio. Para quem não conhece, o PDF de apoio é um arquivo, todo mundo eu vejo nos comentários, que site é esse que ele usa para analisar? O PDF de apoio é feito e desenvolvido por mim na mão, tá? São mais de 100 ligas que eu coloco aqui para vocês, e eu extraio somente os dados que são, assim, na minha opinião, os mais importantes para a gente poder fazer uma boa análise. Então eu tenho aproveitamento em casa de uma equipe, aproveitamento fora de casa de outra, as médias, o trade, como é que funciona o desempenho da equipe no primeiro, no segundo tempo. Esse PDF de apoio, ele é mostrado aqui no vídeo sem custo nenhum para vocês. Eu vou baixando aqui e vocês vão vendo ele inteirinho. Todos os jogos que eu analiso de maneira mais aprofundada aqui no vídeo, vocês conseguem ver. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio com todas as ligas, ele é disponível para os membros aqui do canal. Tem um valor simbólico aí, você clica em se tornar membro, você vai ter acesso ao PDF de apoio todos os dias, né? Ele é feito, elaborado e enviado todos os dias, e você também vai ter acesso aos vídeos de pós-planejamento, que eu faço, acabei de gravar o dia ontem, de sábado, eu faço todos os dias pela manhã pra gente comentar como é que foi, que oportunidade que a gente teve, se teve oportunidade no trade, se teve algum tipo de informação no punching e tudo mais, tá bom? Então fica o convite para você acessar o PDF de apoio, você dá uma moral no meu conteúdo, porque é um valor extremamente simbólico, mas não é porque o
PDF ele é desenvolvido para os membros que eu não posso mostrar ele aqui para vocês quando a gente está fazendo a nossa análise, tá? Olha que curioso. O Barraca Central ele saiu na frente dentro de casa mais vezes do que o Argentino Júnior. As duas equipes ficaram sem sofrer gol na mesma situação. A quantidade de gols sofridos do Barracas é um pouco maior, mas na mesma porcentagem eles ficaram sem sofrer gol. Porém, o time do Barraca Central ele tem um ataque mais efetivo do que o Argentino Júnior. Curioso, o mercado realmente consegue criar viés num time que não tem um ataque tão bom. O primeiro tempo do Barraca Central é melhor, mais vitórias, o número de derrotas é um pouquinho elevado também, só que o número de gols marcados é maior. Porém, o Barraca Central é uma equipe que cede oportunidade no primeiro tempo ao adversário. Já o Argentino Júnior, ele não tem tanta eficiência ofensiva, mas ele também não sofre tantos gols. O segundo tempo, eu tenho uma melhora do Barraca Central na parte defensiva, é uma equipe que para de tomar tanto gol e para de perder tanto, porém, uma queda muito grande na parte ofensiva. É uma equipe que não consegue vencer tanto, mas continua marcando mais gols. Pelo menos isso é importante. Em relação ao Argentino Júnior, eu tenho um aumento de gols sofridos e um aumento de derrota. Então já é um segundo tempo com bem mais problemas. Uma coisa que o Barraca Central tem, e isso é bom de se explorar, são as bolas aéreas. Barraca Central marca bastante gol nesse fundamento aéreo. É um campo do Barraca Central, para quem já viu, para quem acompanhou o último jogo contra o River, pequeno, torcida coladinha no campo, o gol, a bola bate na rede e já volta para dentro do campo, de tão pequenininho que é, então acaba sendo um mini caldeirão. Então o Argentino Júnior provavelmente não deve ter tanta facilidade assim. Se você é trader, me parece um jogo muito mais parelho, muito mais truncado do que o mercado está esperando. Então você pode ter aqui correção de preço da odd mais baixa. Se eu tiver um Barraca Central com muita imposição dentro de casa, você vai ter provavelmente a cotação do Argentino Júnior corrigindo. Se for um jogo de trocação ou um jogo com mais, vamos dizer assim, um jogo mais pegado, a tendência é que o Argentino Júnior obviamente suba na balança, né? A cotação corrija, mas não vai ser uma cotação, uma correção tão fácil de se fazer. Se você é punter, dado a dificuldade do Argentino Júnior em marcar fora de casa e a agressividade do Barraca Central em casa, principalmente contra equipes boas, eu consigo ver algum valor, tanto no mercado de under, que é comum no campeonato argentino, quanto numa possibilidade de trabalhar alguma coisa a favor do Barraca Central, tá? Primeiro vamos dar uma olhada no cotação de under goals, se tem alguma coisa interessante, né? Eu não acho. Olha só, o under 3,5 tá 1,20. Já é uma cotação muito esmagada, ou seja, o mercado já tá esperando um jogo under. Então, ir para um jogo under aqui seria concordar com o mercado e acabar alçando aqui uma situação com não tanto valor pela cotação. Tá? Não é que o cenário não tenha valor, mas pela cotação talvez. O under 3, asiático, ou seja, saiu 3 gols, devolve, tá 1,22, acho muito baixo também. Você teria que partir aqui para o under 2,5. O último jogo do Barracas contra o River foi 2-1. Então, se você quiser se arriscar muito, talvez o 2,5 possa ter algum valor. Eu prefiro, geralmente, se for para trabalhar um under, eu prefiro trabalhar um 3,5 com uma odd bem mais alta, como a gente teve, por exemplo, em Palmeiras e Flamengo, o under 3,5 estava em 40, né? E acabou acontecendo. Então, eu ficaria de fora do mercado de under, porque tá muito baixo, apesar de achar que o jogo vai ser under, tá? Outra opção que você pode ter, já que o mercado tá pesando balança pro lado do Argentino Júnior, é talvez procurar alguma coisa a favor do Barraca Central, né? E aí a gente tem a opção do mercado de asiático, que dá muito mais propriedade para você que é punter de tentar encontrar uma linha mais interessante. Por exemplo, se a gente tem a cotação do Barracas a 3,75, eu posso ter, por exemplo, um handicap asiático mais 0,75 da equipe do Barraca Central pagando próximo de 1,50. O que significa o mais 0,75? Significa que se o Argentino Júnior vencer a equipe do Barraca Central por 1 gol de diferença, você vai perder apenas metade da stake. Eu acredito que o Barracas tem condição de empatar esse jogo ou de vencer. Pode perder? Óbvio que pode. Com um ataque ruim do Argentino Júnior, eu imagino que não vai ser uma derrota tão acachapante. Se perder por 1 gol, você perde metade da stake. Eu gosto dessa opção, tá? Esse mais 0,75 da equipe do Barraca Central. Ou seja, eu tô tentando nivelar as duas equipes, imaginando que o mercado exagerou a favor do Argentino Júnior. É um time que tem volume, que quando tá precisando do gol alça muito bola na área, mas na maioria das vezes falta um pouco de eficiência, tá? Isso é o que eu tenho visto nos últimos jogos, lembrando, eu não sou especialista em campeonato argentino. Então, acho que pode ser uma boa opção, além do under, mas o problema do under para mim é uma cotação muito esmagada. Às 2h30 da tarde, o Cerâmica Cleópatra enfrenta o Pirâmides no Campeonato do Egito. E eu vou te mostrar por que esse jogo é tão importante para a definição
do campeonato. O Pirâmides ocupa a segunda colocação e é o único time que, mesmo com uma condição muito difícil, conseguiria impedir que o Al-Ahly fosse o campeão do Egito essa temporada. O Al-Ahly teve seus jogos adiados por conta da Liga dos Campeões Africanas. Ele foi beneficiado aqui pela Federação do Egito, que adiou os jogos do Al-Ahly. Então ele está cumprindo os jogos adiados, né? O Pirâmides tem mais 3 jogos por fazer e o Al-Ahly tem mais 5 jogos por fazer. Nesse cenário, imaginando que o Pirâmides vença os seus 3 jogos restantes, somaria 9 pontos, o Al-Ahly teria que fazer mais 2 pontos, ou talvez até uma vitória, né, nos últimos 5 jogos para ser o campeão. Então, cá entre nós, já sabemos que o Al-Ahly será o campeão. É um time espetacular, que não perdeu nenhuma partida no campeonato ainda, tá? Mas ainda não é oficialmente. Então o Pirâmides tem a condição de manter a sua boa forma contra o Cleópatra, que está na 12ª colocação, para tentar adiar pelo menos o título do Al-Ahly. O Al-Ahly enfrenta na próxima rodada o Zamalek, que é uma equipe complicada, que provavelmente deve fazer de tudo para complicar a vida do Al-Ahly. Então eu gosto de pensar em alguma coisa a favor do Pirâmides por aqui, mas vamos tentar entender o contexto, tá? Primeiro, a parte dentro de casa do Cleópatra. É o 15º na campanha dentro de casa, não é uma equipe que vence tanto, mas também não é uma equipe que perde tanto. Toma, na maioria das vezes, pouquíssimos gols, tá? Tem uma média bem baixa de gols sofridos e marcados. Fora de casa, o Pirâmides tem a 3ª melhor campanha. É uma equipe que vence mais do que perde, porém não tem um número de derrotas assim tão baixo. Uma equipe que sofre gol com alguma frequência e também não tem um ataque tão goleador. O que chama mais atenção? Nos últimos jogos, apesar do time do Cleópatra não ter perdido tanto, ele também não tem conseguido vencer. A última vitória do Cleópatra na Liga do Egito, vamos puxar aqui que faz tempo, hein? Aqui, ó, foi em fevereiro, contra o National Bank. De lá para cá foi vitória em Copa, aqui uma vitória na Copa, mais uma vitória na Copa e mais uma vitória aqui na semifinal de Copa. Inclusive o Cerâmica está na final da Copa do Egito, tá? Que vai acontecer, se eu não me engano, daqui a 2 meses, é bem para frente, tá bom? Mas aí a gente tem que descer bastante para encontrar uma vitória do Cerâmica aqui no Campeonato do Egito mesmo. Você vê que é uma equipe que praticamente já abandonou o Campeonato Egípcio, não tem nenhum tipo de pretensão, não vai ser rebaixado, mas também não vai se classificar para nenhuma competição. O foco do Cerâmica agora é se preparar para essa final de Copa que vai ser contra o Al-Masry. Também não é uma equipe assim tão famosa por ali. E o que chama mais atenção além disso? São os últimos jogos do Pirâmides. O Pirâmides vem de 10 vitórias seguidas, tanto dentro quanto fora de casa. A última derrota do Pirâmides foi num jogo contra o próprio Al-Ahly, numa decisão de Supercopa, aonde o gol saiu na prorrogação, ou seja, ele manteve um 0-0 contra a equipe do Al-Ahly. Depois perdeu aqui na Confederation Cup, de novo um jogo de Confederation Cup que ele não venceu, e depois continuamos aqui, ó, na Liga do Egito com mais 2 vitórias. Eu vou encontrar uma derrota na Liga do Egito do Pirâmides aqui embaixo em fevereiro, não, em março, para o National Bank, que foi a mesma equipe que, curiosamente, o Cleópatra venceu quando a gente estava procurando aqui. Então é uma equipe muito sólida que tem a condição de segurar um pouco essa pretensão do Al-Ahly de já colocar a mão no título. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que não é uma equipe espetacular, mas é uma equipe melhor do que o adversário, sai mais na frente, teve menos situações onde falhou em marcar, mas em relação a jogos sem sofrer gol é a mesma coisa. O Cerâmica também tem uma defesa relativamente boa. Não temos nenhum destaque no primeiro tempo, as duas equipes são praticamente iguais, assim como no segundo tempo, tá? O único diferencial aqui é que o time do Pirâmides tem um pouquinho mais de qualidade ofensiva do que o adversário, mas nada muito discrepante. Se você é trader, eu acredito que possa ser um jogo ruim para trade. Não acho que vai ser um jogo tão bom, a não ser que a gente tenha uma liquidez um pouco mais elevada. O jogo à tarde, uma grade fraca, muitos dos traders que tem, né, que trabalham com mais liquidez no mercado já estão de férias, não devem estar acompanhando o Campeonato do Egito, então talvez para trade não seja um bom campeonato, tá? Toma um pouco de cuidado, não seja um bom jogo, desculpa, toma um pouco de cuidado. Mas se tiver uma liquidez interessante, você percebendo que o Cleópatra está desinteressado, você pode ter alguma coisa ali para correção de preço nesse não favorito. Se você é Panther, eu acho que a gente pode ter algum valor aqui a favor do Pirâmides. Eu não entraria nessa vitória seca, mas eu olharia com carinho para esse empate anula aqui, pagando em torno de 1,53, tá? Pode ser. Eu sei que é um jogo um pouco mais aleatório, mas vocês entenderam o contexto, né? E para mim o contexto vale um pouco mais. Óbvio, o Cerâmica pode chegar aqui e interromper a sequência de grandes vitórias do Pirâmides e já entregar o título na mão do Al-Ahly. Se o Pirâmides quiser segurar um pouco mais e ainda ter chance, vai ter que pelo menos pontuar nesse jogo, mas aí a situação ainda vai ficar mais difícil ainda, tá?
Na Série B do Campeonato Brasileiro, às 8 horas da noite, o Vila Nova, que é uma das melhores equipes e mais sólidas equipes da competição, enfrenta o Vitória, que tinha começado muito bem, teve uma queda agora de aproveitamento, mas continua ali na parte de cima da tabela. O Vila Nova é o segundo colocado e o Vitória é o quinto. Dentro de casa, o Vila Nova tem nenhuma derrota, 5 vitórias em 7 jogos e 1 gol sofrido. Isso não se aplica só dentro de casa, tá? Fora de casa, o Vila Nova sofreu 4 gols apenas, então é uma equipe que, no geral, tomou apenas 5 gols em 15 partidas. É muito forte defensivamente. Fora de casa, o Vitória tem 4 vitórias em 8 jogos, venceu metade das partidas, porém tem 3 derrotas. Não é uma equipe que empata tanto. Não é tão goleadora, mas também não tem uma defesa tão vazada. Tá? Os últimos jogos do Vila Nova dentro de casa, a gente não vai encontrar derrota, ele está invicto. Então eu tenho 2 empates contra Guarani e contra Criciúma, que são 2 equipes muito fortes, e o restante são vitórias. Não são vitórias com goleada. Tá? Eu tive um 3-0 para cima do Sampaio Corrêa, que costuma ter dificuldade fora de casa, mas 1-0 contra a Tombense, 1-0 no Ituano, 1-0 no Juventude, 2-1 para cima do Novo Horizontino, que é um dos líderes. Então é uma equipe que não é tão goleadora. Tá? O Vitória fora de casa vinha de uma sequência muito boa no início, mas tem amargado uma sequência ruim. Foram 2 derrotas, uma para o Guarani e uma para o Juventude. Vencer o Guarani fora de casa é sempre muito difícil. O Guarani, se eu não me engano, é um dos times também que perde pouquíssimo dentro de casa. Teve uma vitória contra a Tombense e teve um empate contra o Avaí. O Avaí tá muito mal dentro de casa, tá? Então, apesar do momento do Vitória não ser tão bom como o momento do Vila Nova, o Vitória não faz uma campanha ruim no geral, ele só tá tendo uma oscilação, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que tanto o Vila Nova com 71% quanto o Vitória com 63% são times que dentro e fora de casa, respectivamente, têm atitude, têm iniciativa, que costumam abrir o placar. Porém, mesmo a porcentagem de jogos onde o Vila Nova falha menos em marcar do que o Vitória tem uma quantidade de gols marcados maior, porque em algum jogo especificamente o Vitória marcou mais do que um gol. O primeiro tempo é de maior destaque do Vila Nova, com mais vitórias e nenhuma derrota. O time marcou 5 gols no primeiro tempo e não tomou nenhum. Então é uma equipe muito, muito sólida, porém o Vitória não é uma equipe que perde tanto e também não toma tanto gol. E no segundo tempo eu já tenho um momento mais reduzido do Vila Nova, com menos efetividade ofensiva, sofrendo obviamente um gol, né? Não dá para criticar e falar, nossa, sofreu um gol só, mas sofrendo obviamente um gol, e o Vitória tendo mais dificuldade na segunda etapa defensivamente falando, né? Sofreu mais que o dobro de gols do que o primeiro tempo e tem um número de derrotas também bem avançado. São 2 equipes que vão bem pelo alto, são 2 equipes que não tomam tanto gol. Se você é trader, por ser um jogo isolado às 8 da noite, você deve ter uma liquidez considerável para conseguir trabalhar sem problema nenhum, seja em caso de superioridade do favorito aqui a favor dele ou contra o Vitória, ou até mesmo uma correção da odd do Vila Nova se o Vitória começar muito bem. Lembrando, o Vitória começou muito bem o campeonato, não é um time bobo fora de casa, tá? Se você é Panther, por mais que eu enxergue alguma coisa a favor do under nesse jogo, eu tomaria muito cuidado com a cotação. Eu não acho que esse jogo ele tende a ser tão over, mas a cotação do under goals aqui é muito esmagada, é muito parecido com o jogo do Barraca Central com o Argentino Júnior. Olha só, 1,20 a cotação do under 3,5. O mercado já espera que, por ter uma excelente defesa, o Vila Nova não sofra tantos gols. É a mesma coisa do Vitória, que não cedeu tanta oportunidade. Então, eu, sinceramente, acho que é um jogo truncado, um jogo tendendo a under, mas com aquela cotação eu não gosto. E no mercado de resultados, se fosse para optar alguma coisa, eu tô entre o menos 0,25 do Vila Nova, caso eu tenha empate eu vou perder metade, ou o mais 0,75 do Vitória. Caso eu tenha uma derrota do Vitória por um gol de diferença, eu vou ter metade da aposta perdida. Se tiver empate, é lucro. Eu não vejo um Vitória tomando goleada por aqui, por mais que o Vila Nova seja uma excelente equipe. Nas opções de jogos extras nessa segunda-feira, talvez a melhor situação é você tentar evitar algumas pegadinhas, tá? Por exemplo, o Göteborg contra o Varberg no Campeonato da Suécia, as 2 equipes ocupam as últimas colocações na tabela e o Göteborg, talvez por ter um pouco mais de camisa, tá com uma cotação muito baixa. Eu não sei se ele tem tanto favoritismo para vencer esse jogo. Acho que ele pode se complicar um pouco mais, tá? O Boca, por exemplo, contra o Huracan. O Boca tá numa fase horrorosa. O último jogo contra o União Santa Fé teve um impedimento que não existiu. O VAR traçou a linha torta. Então, o Boca conseguiu sair com um empate. Isso prejudicou muito a vida do União Santa Fé. Eu tomaria muito cuidado para postar alguma coisa a favor do Boca, tá? Se for trabalhar nesse jogo, eu trabalharia ao vivo. Na Bolívia, eu tenho uma discrepância muito grande do Nacional de Potosí contra o Oriente Petroleiro. Nossa, minha gripe aqui tá complicada, meus amigos, mas vamos lá. Dá pra você tentar explorar alguma coisa, mas eu não traria pro pré-live. Acho que é um jogo pro live, tá? Provavelmente vai ser um massacre. Verifica se o Nacional tá tendo imposição ao ponto de penetrar na área e tudo mais. É uma odd
muito esmagada próximo de 1,25. E por último, União Santa Fé, que a gente acabou de comentar, que está disputando contra o rebaixamento, vai enfrentar o Tajeres, que é o segundo colocado. O Tajeres tem que vencer porque o River empatou. Isso diminuiria a distância entre os dois, pode ter algum valor, mas a cotação já está muito baixa, tá? União Santa Fé, obviamente, pode tentar pontuar, então dependendo desse comportamento, se for um comportamento mais recuado, mais travado, mais compactado, ele vai forçar o Tajeres a alçar a bola na área, assim como fez o Argentino Júnior, que a gente comentou nesse planejamento de hoje, então muito cuidado, tá? Então pode ser que exista alguma coisa ali no 0,25 do Tajeres, ou no empate anula no Tajeres, e no live talvez alguma coisa no back Tajeres no primeiro tempo, mas só dá para conferir isso ao vivo, beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece que quer ter acesso ao PDF de apoio e também aos vídeos de pós-planejamento todos os dias. Se torne membro do canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Não esquece meu curso gratuito theoborges.com, e para você que me pergunta sobre vídeos de método e tudo mais, eu sempre deixo aqui do lado, ó, o melhor método para trade esportivo que eu utilizo até hoje nos meus métodos, um vídeo bem interessante para você ver. Valeu? Um grande abraço, fica com Deus e até terça.